Fala pessoal, tudo bom? Esse daqui é o primeiro vídeo da playlist de exercícios de AutoCAD 3D aqui do canal. Eu vou estar alimentando essa playlist em cada vídeo com um modelo diferente para a gente poder aprender e praticar AutoCAD 3D, beleza? Então, se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo dessa playlist e também nenhum vídeo do canal que eu estou postando novos vídeos toda semana. Então vamos para o AutoCAD para a gente fazer esse modelo 3D. Bom, então pessoal, esse daqui é o modelo que a gente vai fazer, esse modelo que está na esquerda. Eu tenho aqui um desenho tridimensional, uma vista tridimensional, aqui uma vista lateral e uma vista frontal. Eu acho que a gente pode chamar assim. Então, primeira coisa para a gente fazer esse desenho 3D, eu vou mudar aqui o meu AutoCAD para o ambiente 3D. Eu vou usar essa lista aqui, ó. Se você não tiver essa lista no seu AutoCAD, provavelmente você está com a Workspace desabilitada. Olha só, esse primeiro ou último, né? Esse último botão com a seta para baixo. Reparem que aqui no meu, a Workspace está ligada. Se eu desligar, ó, ela some daqui. Então, talvez o seu esteja assim. Você vai clicar aqui, vai habilitar o Workspace, ok? E vai selecionar aqui, ó, 3D Modeling, certo? Que aí, agora aqui na barra de ferramentas, vão aparecer as ferramentas para a gente modelar em 3D, tá certo? Bom, como que a gente vai fazer esse modelo aqui, pessoal? Eu acho mais fácil fazer da seguinte forma. Reparem que eu tenho uma base, depois eu tenho esse modelo na vertical e depois eu tenho esse prisma triangular aqui, tá? Que está unindo essas duas as partes, horizontal e vertical. Eu prefiro fazer tanto a base, quanto o modelo vertical, quanto esse prisma no mesmo plano, que seria aqui em planta. Dá um extrude, tá? Se você não sabe o que é, daqui a pouco você vai descobrir. E depois fazer essa rotação 3D ou o align 3D. Eu vou ensinar das duas formas. Beleza, pessoal? Eu prefiro fazer assim. Se você tem uma forma mais fácil para me sugerir, pode comentar aí, tá? No vídeo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou desenhar a base. Eu já vi um problema nesse modelo, que é um modelo que eu baixei da internet, que eu não consigo saber desse modelo a largura da base. Reparem aqui nessa vista aqui, ó. Eu tenho esse diâmetro de 20, mas eu tenho essa parede de 10, mas entre o limite desse diâmetro de 20 e a parede de 10 eu não tenho, tá? Nesse modelo não tem, então eu vou considerar 4, tá certo, pessoal? Essa parte entre o limite da circunferência e essa parede de 10 eu vou considerar 4. Então aqui a minha base ficaria com 20 mais 4 de cada lado, 28, mais 10, 38. Então eu teria 38 de largura e aqui 82 de comprimento, que é o que está aqui para mim. Então, eu vou dar um REC, Enter, vou desenhar aqui, ó, arroba 82,38. Tá certo? Então, eu tenho essa base aqui. Ah, você poderia fazer direto com um box, já com um elemento 3D e tal? Poderia. Eu prefiro desenhar o que eu puder no 2D, o que for mais fácil desenhar no 2D, até porque aqui eu vou ter que dar um fillet e tal, apesar de também ser possível fazer isso no 3D, e depois dar o extrude, tá certo? Então, primeiro eu tenho esse retângulo em planta, e repara que ele tem a borda arredondada, tá certo? Se ele tem a borda arredondada e o diâmetro desse círculo é 20, e nessa borda, nesse espaço, a gente convencionou aqui que vai ser 4, então, diâmetro de 20 mais, eu vou ter um raio de 10, tá? Diâmetro de 20, raio de 10, mais 4, um raio de 14. Então, eu vou dar um F, Enter, R, Enter, 14, Enter, tá? Esse foi o fillet, vou clicar nesse lado e nesse, depois nesse lado aqui e nesse. Tá certo? Agora eu vou desenhar os círculos, tá bom? Então, ó, C,
Enter. O centro do círculo vai ser o mesmo centro aqui do fillet, tá? Então eu vou aproveitar esse centro aqui. Só recapitulando, tá, pessoal? Se esse centro não está habilitado no seu, você vai dar um OS Enter e vai verificar aqui, ó, se o centro está marcado. Ó. No meu tá. Vou dar um OK. Se mesmo assim não apareceu, você tem que ligar no F3. O F3 que liga os Object Snaps. F3, olha lá, ó. O Snap Off. Se eu der um F3 de novo, o Snap On é assim que tem que estar. Vou dar um C Enter para desenhar o círculo. Só de eu passar o mouse aqui nessa circunferência, ele já vai habilitar ali o centro para mim. Vou clicar no centro e vou dar um raio de 10 aqui, tá? Que é o diâmetro de 20 ali. 10, Enter. E dentro desse raio de 10, eu vou ter aqui, ó, um diâmetro de 10, ó, 2 de diâmetro de 10, que seria um raio de 5, tá bom? Vou dar um C, Enter. Vou clicar aqui no centro de novo, raio 5, Enter. Para eu fazer do outro lado, eu posso dar um mirror. Vou dar um MI, Enter. Selecionar aqui, Enter. Vou clicar aqui no midpoint. Vou jogar para cima aqui o mouse com o F8 ligado, tá? Ó, se eu desligar o F8, eu tenho essa liberdade de mexer aqui. Vou ligar o F8 para ficar reto e vou clicar em qualquer ponto aqui em cima. Ele vai me perguntar aqui na linha de comando se eu quero apagar os objetos de origem. Eu vou dizer que não. N, Enter. Pronto, assim eu tenho os dois objetos. Então, a gente já fez os elementos que a gente precisa para a nossa base, tá certo? Agora eu vou fazer esse elemento aqui, ó, desse círculo, desse triângulo, né, com o círculo na ponta. Então, vamos lá. Ele também tem a base de 82, tá? Vou dar um 82 aqui, Enter. Fiz mais ou menos alinhado aqui no olho mesmo, tá, pessoal? E agora eu já vou posicionar o círculo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 58 dessa base aqui de baixo até o centro do círculo. Como eu não vou fazer essa base de 10, então eu vou considerar 48. Vou dar um L, Enter. Vou clicar aqui no meio, 48, Enter. Tá certo? Agora eu vou dar um C, Enter, para fazer o círculo. O do interior tem um raio de 19, então vou dar um 19, Enter. E o exterior, vou dar um Enter aqui para chamar o círculo de novo. O exterior, vou clicar aqui no centro, tem um diâmetro de 22 ou um raio de 11. Para usar o diâmetro, pessoal, é só dar um D, Enter, e dar um 22 aqui, Enter. Bom, então eu tenho os dois círculos, o interno com um diâmetro de 22, raio de 11, e o externo com um raio de 19, tá certo? Agora eu preciso fazer essa linha que está ligando os dois, certo? Então, reparem que ela sai deste endpoint aqui e vai tangenciar o círculo externo. Como que eu faço isso? Bom, o Object Snap, ele tem o item de tangente. Então, a gente consegue da seguinte forma. A gente vai dar um L, Enter. Eu vou clicar nesse endpoint. Vou desligar o meu F8, ó, porque eu não quero fazer uma linha reta. E agora é o seguinte. O símbolo de tangente, raramente a gente deixa ligado, porque eu, pelo menos, eu uso pouco. Então, agora, você vai clicar, você vai apertar o Shift e vai clicar com o botão direito. E olha só as opções que aparecem. Eu posso ligar um Object Snap apenas para clicar neste ponto. Então, eu vou ligar aqui o tangente, certo? Cliquei no tangente. E agora, eu posso passar o mouse em qualquer lugar que não vai aparecer nenhum snap, só o tangente. Então, ó, só de eu passar aqui no círculo, ó, se eu clicar aqui nesse círculo, ele já vai... Se eu passar o mouse aqui nesse círculo, ele já vai acender a tangente lá onde ele está tangenciando. Então, eu vou clicar aqui e ele já puxa lá para a tangente. Vou fazer o mesmo do outro lado. L, Enter. Vou clicar nesse endpoint. Shift, botão direito. Tangente. Vou passar o mouse e a tangente já vai estar ali ligado.
Beleza, pessoal? Vou apagar aqui esse elemento, ó. Esse aqui é essa linha auxiliar, certo? E pronto, o meu elemento aqui já está desenhado também. Bom, reparem no seguinte, eu não vou dar um trim nessa parte de baixo da circunferência, porque reparem no meu modelo que tem uma sobressalência só da circunferência. Aqui, ó. Aqui no corte lateral aqui, dá para ver melhor. A parede aqui, o triângulo, né, tem uma parede de 10, mas o círculo tem uma parede de 12. Então, isso é diferenciado, eu vou deixar aqui separado. E agora, eu vou fazer aquele triângulo ali, pessoal. Então, ó, reparem que o triângulo tem 30 de altura e ele ocupa toda a base de 28, tá certo? Então, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, L, Enter. Vou ligar o F8, vou jogar aqui para baixo, 30 de altura. Vou jogar para o lado, 28 de base. E para eu fechar, clico aqui no Endpoint ou dou um C de Close e Enter. Tá certo? Então, pessoal, eu já tenho aqui todos os elementos desenhados. Então, agora vamos partir para o 3D de fato, tá certo? Eu vou dar aqui um 3D Orbit, ok? Enter. E olha só, já posso manipular aqui o meu desenho 3D, que está todo em 2D ainda, mas eu coloquei nessa vista para a gente visualizar aqui melhor. Então, a primeira coisa que eu vou subir entre aspas, é a base, tá, pessoal? Então, olha só, eu vou usar o comando Extrude, tá? Olha só, o Extrude está aqui. O que o Extrude faz? Ele pega uma área fechada e sobe essa área para mim, transformando num sólido. Reparem que aqui, ó, essa minha área aqui, ela está fechada já, ela é uma polilinha fechada. Se no seu caso você tiver feito com linhas e arcos, você vai ter que fechar essa área com o comando Join. Você vai ter que dar um J, Enter. O meu triângulo aqui, ó, ele não está fechado, tá vendo? Ó, ele tá, ó, eu clico numa linha, ele é só uma linha, porque eu fiz ele com o comando Line. Então, ele eu vou ter que juntar. Eu vou dar um J, Enter. Vou selecionar as 3 linhas e vou dar Enter. E se eu clicar agora, olha lá, ele é uma só. Eu preciso disso para eu dar o comando Extrude, tá certo? Então, eu vou lá no comando Extrude. Eu gosto de usar o teclado, tá, pessoal? Então, eu vou dar um EXT, que é o atalho do comando Extrude, Enter. Vou clicar nesse polígono, vou dar Enter e vou direcionar para onde eu quero que ele aumente. Qual que é a altura dele? É uma altura de 10. A gente consegue ver ali no desenho. Então, eu vou digitar 10 e vou dar Enter. Beleza. Reparem que ele já subiu um sólido. E aí eu vou aproveitar essa parte para mostrar o seguinte para vocês. Aqui, eu tenho as minhas opções de vista, tá, pessoal? Olha só, aqui, ó, no canto superior esquerdo do seu model, da sua área de desenho, eu tenho aqui, ó, 2D Wireframe, que é um aramado, tá certo? Se eu clicar aqui, eu consigo escolher qual vista eu consigo ter, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu posso ir no conceitual. Olha lá. Ele já mudou, ele já me mostrou um bloco cinza. Eu posso ir no Hidden, tá certo? Eu posso ir no Shaded, eu gosto do Shaded. Eu posso ir no Shaded with Edges, que é com as linhas de lado, com as linhas das arestas. Bom, se no seu AutoCAD você não tem essa opção aqui, você acha facilmente aqui nas barras de ferramentas, tá? Aqui mesmo no 3D Modeling, no Home, você tem aqui, ó, a mesma lista e ainda com os ícones ainda mostrando a diferença entre as visualizações, tá certo? Eu vou deixar aqui no conceitual, que eu acho que, pelo menos por enquanto, fica melhor. Mas a gente vai trocando ao longo aqui do nosso desenho, tá certo? Bom, a questão, reparem o seguinte, aqui a base, ela é vazada por esses 2 círculos, tá? E a gente desenhou os 2 círculos aqui. Vou até já mudar a vista para o wireframe de novo. Os 2 círculos estão ali. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Move neles, vou selecionar só os círculos, Enter,
Vou clicar em qualquer ponto e vou, com o F8 ligado, que é o orto, movimentar para cima no eixo Z e vou dar um 10, Enter. Pronto, agora eles estão alinhados com a face de cima da minha base. E aí agora eu vou dar um Extrude, tá? EXT, nos dois círculos. Primeiro, no círculo central. Nos dois, posso selecionar os dois, tá, pessoal? Central, Enter. Vou direcionar aqui, ó, tá vendo que ele está vindo para cima? Agora eu vou dar uma altura de menos 10 para ele ir para baixo, tá? Pronto, ele já posicionou aqui para baixo. E agora eu vou dar um Extrude no círculo maior. Vou selecionar um, depois eu vou selecionar o outro. Opa, selecionei errado. E Enter. E agora eu vou dar um Extrude de menos 2. Reparem que ele ele faz um rebaixo ali de menos 2, tá certo? Então, ó, se eu mudar aqui a minha visualização de novo, para o conceitual, eu vejo que os dois cilindros que eu criei, eles estão ali, ó, dentro desse sólido maior. E eu preciso agora subtrair esses sólidos menores do sólido maior. E eu vou usar justamente o comando subtract. Vou voltar para o wireframe, tá? Então, sub, Enter. Selecionei o objeto maior, Enter. E agora eu vou selecionar primeiro os dois cilindros internos e vou dar Enter. No wireframe a gente não vê o resultado, mas eu vou mudar aqui para o conceitual. Como o círculo maior está aqui também, aqui a gente não viu o resultado, mas eu vou dar um 3D Orbit, 3DO. E olha lá, por baixo ele já está vazado. Agora, quando eu subtrair esses dois maiores, a gente vai ver. Vou dar um sub, Enter, selecionar o maior, Enter, e vou selecionar esses dois aqui, ó. Vou dar um Enter. Olha lá, agora sim, 3D Orbit, pronto. Está vazado da forma como tem que estar. Beleza? Agora vamos subir, vamos dar o Extrude nesses outros dois elementos aqui, ó. Primeiro eu vou dar um EXT e vou dar um Extrude no triângulo, tá certo? Selecionei, Enter, para cima eu vou dar um 10 aqui. Agora eu vou usar aqui o mesmo, eu não vou dar o Extrude nos círculos, eu vou usar o mesmo comando que eu vou usar aqui para o triângulo. Tem um comando que eu não preciso estar com a minha área fechada. Não preciso estar com uma polilinha, com um contorno, um boundary fechado, para ele reconhecer a área, tá? Que é o Press Pull. Olha só, Press Pull. Se eu digitar aqui, Press Pull, Enter, ele pede para eu selecionar um objeto ou uma área. Então, só de eu passar o mouse aqui, ó, se eu posicionar o meu cursor dentro da área, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas ele já tracejou a área e já reconheceu. Se eu clicar aqui, ele já sobe, olha só essa área. Esse comando é muito bom. Então, aqui eu vou dar um 10, Enter. E eu, no mesmo Press Pull aqui, ele ainda não saiu do comando, eu vou passar o mouse ali no anel que foi formado entre os dois círculos. Vou clicar nele, direcionar para cima, e aqui ele tem uma altura de 12, tá, pessoal? Ó, 12. Repara que ele tem essa diferença. Pronto, eu já tenho os sólidos que eu preciso para fazer o meu desenho. O que eu preciso fazer agora com eles? Posicionar no local correto. E daqui eu vou fazer de duas formas diferentes. Primeiro eu vou usar o 3D Rotate, depois o 3D Align. Depois eu vou voltar e usar o 3D Align. Com o 3D Rotate seria assim, pessoal, que eu vou dar um 3DR, Enter, vou selecionar esse objeto, depois esse objeto, vou dar Enter, e aí eu vou clicar no ponto que eu quero de rotação. Mas repara que ele já veio com este desenho aqui, ó. Olha só esse desenho, daqui a pouco a gente vai saber. O meu ponto de rotação, eu vou colocar aqui nesse midpoint, tá? O meu base point. Ele já moveu esse desenho para cá. Pessoal, o que é esse desenho? É simplesmente um círculo em cada eixo, no eixo X, Y, Z. E eu vou selecionar
em qual eixo eu quero rotacionar os meus objetos, tá certo? Repara, inclusive, que as cores do círculo são iguais às cores aqui do meu CS, ó. O vermelho aqui é o X. E reparem que o vermelho é o círculo que está em volta, certo? Do eixo X. E o Y a mesma coisa, o Z a mesma coisa. Em qual eixo que eu quero rotacionar? Por intuição, pessoal, aqui dá para a gente ver que é o vermelho. Eu quero rotacionar 90 graus aqui no vermelho. Então, eu vou clicar no vermelho e vou dar aqui um 90, tá? Positivo no sentido anti-horário, Enter. Olha só, ele já subiu para onde eu queria, tá? Então, eu posso posicionar, vou dar um M, Enter, um Move, vou selecionar esses dois objetos, Enter. Vou clicar aqui, ó, neste endpoint e vou colocar aqui nesse endpoint. Pronto, ele está posicionado. Vamos rotacionar o prisma triangular, que a gente vai ter que rotacionar ele duas vezes, olha só. Então, vou dar um 3DR, Enter. Vou selecionar ele, Enter. Vou clicar aqui no vermelho, tá certo? Ó, que eu vou rotacionar aqui também em torno do eixo Y. Ok? E vou dar um 90, Enter. Bom, ele ainda não ficou na posição correta. Agora eu preciso rotacionar ele em torno do eixo Z. Então, vou dar um 3DR, Enter, novamente. Vou clicar aqui no sólido, Enter. Vou clicar num base point qualquer. Vou selecionar aqui, ó, o círculo azul, que é onde eu quero rotacionar ele. E vou dar um 90 no sentido anti-horário de novo. E pronto. Ele está agora na posição certa. Vou dar um M, Enter. Vou selecionar. Vou pegar este midpoint e vou colar aqui neste midpoint. Beleza, pessoal? Aqui está o sólido. E antes da gente unir as partes separadas, eu vou agora mostrar como faz pelo 3D Align. Antes, eu já reparei aqui que ele está com um detalhe errado. Repara que a sobressalência aqui do círculo, ela está para fora e no meu aqui ficou para dentro. Como que a gente faz aqui? Simples, 3DR, Enter. Vou selecionar os dois aqui, vou dar um Enter. Vou clicar aqui no base point aqui de baixo e vou selecionar aqui o círculo azul e vou dar um 180 para ele rotacionar 180 graus. Agora eu vou dar um Move de novo e vou posicionar no local certo. Pronto, agora sim ele está correto. Ó. Vou dar um 3D Opt aqui para a gente ver. Certo, pessoal? Então, ó, vou dar um Undo agora para a gente fazer a mesma coisa com o 3D Align. Posicionar essas peças, vou ensinar para vocês usarem o 3D Align. Undo. Beleza. Então, vamos agora posicionar essas peças com o 3D Align. Eu vou dar um 3D AL, Enter. E agora, vou selecionar os objetos, Enter. E agora, pessoal, o 3D Align funciona da seguinte forma. Funciona diferente, eu não sei porquê, mas do 2D Align. Como que o 2D Align funciona? Que, na verdade, é só o comando Align que a gente usa no AutoCAD 2D. Você clica no primeiro ponto e clica no destino dele. Depois você clica no segundo ponto e clica no destino dele. O 3D Align é diferente. O 3D Align, nós vamos clicar nos 3 pontos de origem primeiro, e depois nos 3 pontos de destino depois, tá certo? Então, ó, quais vão ser os nossos 3 pontos de origem? Eu preciso selecionar 3 pontos que vão definir o meu x, y, z e depois clicar nos pontos de destino. Por exemplo, eu quero que essa face aqui fique aqui, ok? Então, eu vou clicar, ó, primeiro nesse ponto de origem. Depois, deixa eu desligar o F8 aqui. Depois, neste ponto de origem. E depois, neste ponto de origem aqui. A gente tem que memorizar os pontos que a gente clicou. Qual que vai ser os meus pontos de destino?
E aí vai uma observação. O primeiro ponto de destino é onde ele vai colar o primeiro ponto de origem. E os outros pontos de destino servem apenas como uma referência de direção. Então, meu primeiro ponto de destino vai ser esse. O meu segundo ponto de destino vai ser esse aqui. Deixa eu pegar esse endpoint aqui. E o meu terceiro ponto de destino pode ser qualquer um nessa reta. Vou dar um mid aqui. E pronto, olha só. Ele posicionou da forma correta. Só ficou errado de novo essa sobressalência para o lado errado, mas eu posso dar um 3D Rotate aqui, ó. Nele. Opa, 3D Rotate. Igual a gente fez da outra vez, tá, pessoal? E vou dar um Move aqui para o local correto. E agora eu vou dar um 3D Align naquele prisma ali, certo? 3D Align. Vou clicar, vou selecionar ele. E agora, quais pontos de origem eu posso selecionar? Eu posso clicar neste midpoint como primeiro ponto, neste midpoint como segundo e neste endpoint como terceiro. E quais vão ser os meus pontos de destino? Vai ser este midpoint e este endpoint aqui, ó. Beleza, pessoal? Agora, o que falta para o meu desenho ficar igual? Falta eu posso dar um union. Que eu vou unir estes sólidos. Ó, repara que então, ó, tem vários sólidos separados aqui. Ó. Se eu der um union e selecionar todos, olha lá, ele sumiu as junções, as linhas de junções, tá certo? Vou dar um erase aqui nesse desenho 2D. Se vocês quiserem, por exemplo, mudar de cor, você seleciona, dá um MO, Enter, para abrir a paleta de propriedades. Eu vou até selecionar uma cor, já está aqui salvo, ó, 34, é uma cor parecida. Bom, então está finalizado aí o nosso modelo. Bom, então se você gostou, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tanto dessa playlist, tanto do canal, que eu estou postando vídeos novos sempre, tá bom? Se você puder também enviar esse vídeo para alguém que tem interesse em aprender AutoCAD 3D, vai ser muito bom. Beleza, pessoal? Então, valeu e até a próxima.